No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, 31 de julho. E hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os Jesuítas. Que ele lá do céu possa interceder por cada um de nós. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o evangelho de hoje relata a rejeição de Jesus em Nazaré, sua terra natal. É muito triste o que o evangelho de hoje nos mostra, porque a gente vê a rejeição de Jesus pelos seus conterrâneos, pelo fato de eles conhecerem Jesus, então eles rejeitam a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ao ensinar na sinagoga, os moradores reconhecem sua sabedoria, mas se escandalizam porque conhecem sua origem humilde, a sua família, o que os leva à incredulidade e limita a realização de milagres. Então, aqui, eles ficam escandalizados porque eles veem essa sabedoria em Jesus e eles conhecem a origem dele, que era uma origem humilde, conhecem a sua família, e eles ficam escandalizados e chegam ao extremo da incredulidade. E ali, essa incredulidade deles, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, vai limitar a realização de milagres. Isso para a gente ver, meu santo, que quando nós somos incrédulos diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente limita a realização de milagres. Não que Deus seja limitado, Jesus seja limitado, não. Mas é a nossa limitação, a nossa falta de fé, de crer, que limita o que Jesus poderia fazer em nossa vida. Trazendo isso, meu amado e minha amada, para uma aplicação espiritual desse texto de Mateus, nós focamos na intimidade que é cega. Ou seja, aquele povo tinha uma intimidade, tinha uma familiaridade com Jesus que chegou ao ponto de deixar ele cego. Isso também é um risco que eu e você, meu amado e minha amada, podemos correr. A nossa intimidade com Jesus, ter uma vida diária de oração, de adoração, de Santa Missa, nunca nos pode tirar o extraordinário de Jesus. Porque quando Jesus deixa de ser extraordinário na nossa vida, nós corremos o risco de acontecer o que aconteceu com os conterrâneos de Jesus, de levá-los a uma intimidade que é cega. A intimidade deles era tanta com Jesus que chegou ao ponto deles ficarem cegos diante de Jesus. Eu e você podemos correr esse risco de a gente estar tão envolvido com as coisas de Deus, tão presente nas coisas de Deus, que a gente acaba se acostumando. E Jesus deixa de ser o extraordinário. E isso nunca pode acontecer, meu santo e minha santa. O extraordinário deve ser sempre algo na nossa vida. Jesus deve ser sempre o extraordinário. A gente nunca pode permitir que a nossa intimidade com Deus nos segue a tal ponto da gente não reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. No perigo, e como mostra aqui, no perigo do preconceito, como nossas atitudes podem limitar o agir de Deus.
Aqui, além deles conhecer, eles tinham um preconceito também por trás disso aí, porque eles conheciam a origem humilde de Jesus, então eles não conseguiam entender e acreditar que aquele homem, filho do carpinteiro, poderia ter tanta sabedoria, tanta inteligência. E essa atitude limita também o agir de Deus. Como eu disse, Deus não é limitado, Jesus não é limitado, mas essa incredulidade, a dureza do coração desse povo faz com que o poder de Deus, o poder do agir de Deus fique limitado diante dessa realidade. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ter o cuidado com a familiaridade excessiva. Os nazarenos, eles viam Jesus apenas como o filho do carpinteiro. Para eles, Jesus não era Deus, não era o filho de Deus, mas era apenas o filho do carpinteiro. E nós, na rotina do dia a dia, corremos o risco de banalizar o sagrado, as orações ou as pessoas que Deus usa para falar conosco, deixando de ouvir a voz divina por achar tudo comum demais. Nós corremos o risco de achar tudo tão comum, da gente ter tanta intimidade com Deus que a gente começa a achar tudo muito comum. Ou seja, mais uma vez eu digo, não podemos perder essa visão de que Jesus é o extraordinário na nossa vida, para não cairmos nesse achismo de achar que é tudo muito comum demais e por isso é impossível desse homem que nós conhecemos ser o Filho de Deus. O povo de Nazaré prendeu Jesus ao seu passado, à classe social e espiritualmente isso nos alerta para não julgar a capacidade de alguém ou a mensagem de Deus com base em aparência. Nós podemos muitas vezes julgar as pessoas, meu santo e minha santa, simplesmente pela aparência, com base na aparência da pessoa. E o texto mostra que a incredulidade bloqueou as obras de Jesus. Ou seja, a incredulidade, a falta de fé daquelas pessoas ali foi um bloqueio para que a obra de Jesus pudesse ser realizada e eles perderam essa graça. E Deus, meu amado, minha amada, ele respeita o livre-arbítrio para ver o agir de Deus na nossa vida, na saúde, na família, o trabalho. É preciso cultivar um coração aberto e confiante em vez de um espírito cético. Aquele povo tinha um espírito de ceticismo, ou seja, eles não conseguiam perceber, ver em Jesus o Filho de Deus. Era um ceticismo grande por eles conhecer a pessoa de Jesus, que eles de fato eles não conheciam. Se eles conhecessem de fato quem era Jesus, eles não tinham caído na incredulidade, eles conheciam apenas a aparência ali daquele homem, mas o interior, quem de fato era Jesus, eles não conheciam. Como nós também podemos ter muita amizade com Jesus e não conhecer Jesus de fato, quem ele é. Podemos cair nessa tentação também. E o texto do Evangelho nos mostra a resiliência diante da rejeição. Ou seja, mesmo diante da rejeição, Jesus ele continuou sua missão, mesmo sendo rejeitado por quem mais deveria apoiá-lo, que eram os seus conterrâneos, as pessoas que o conheciam, os primeiros que deviam, de fato, dizer, não, ele é o Filho de Deus, ele tem poder, ele tem sabedoria, mas ele é rejeitado. Mas, diante dessa rejeição, Jesus tem resiliência, como eu disse. E isso ensina que quando você estiver fazendo o bem ou seguindo seu propósito, a falta de apoio dos mais próximos não deve parar a sua caminhada. Aqui o Evangelho de hoje nos ensina que diante da rejeição, diante de tantas coisas que as pessoas podem fazer conosco, isso não deve nos fazer parar. E pelo contrário, deve fazer com que a gente se sinta mais estimulado a continuar. Então, aqui a rejeição da pessoa de Jesus não foi motivo para que ele parasse. Pelo contrário, ele continuou a sua missão, mesmo diante da rejeição, diante do fechamento, da dureza de coração. Então o Senhor hoje nos ensina no Evangelho que nós devemos ter essa resiliência, essa coragem de, mesmo diante de tantas situações difíceis, continuar, sem perder aquilo que você é. Jesus continuou sendo o que ele era, mesmo diante da incredulidade, da
dureza de coração e do escândalo. Que nós também não venhamos a tropeçar em Jesus e nos escandalizar com a sua pessoa. Que Santo Inácio de Loyola, lá do céu, possa interceder diante de Jesus por mim e por você. E eu lhe abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.